Ou seja, mesmo com a possível perda dentro de campo, o Cruzeiro poderia colher frutos muito positivos fora dele. Enquanto isso, Cauã Prat segue crescendo em silêncio, aproveitando cada treino e cada minuto em campo para mostrar serviço. As palavras de Kaique funcionam como um selo de aprovação, como uma garantia antes de começarmos essa notícia que vai mexer com os corações dos torcedores do Cruzeiro e gerar um turbilhão de comentários. Já vou pedir para você que está acompanhando deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque o que eu vou te contar agora tem ligação direta com o futuro de um dos maiores talentos formados na Toca da Raposa nos últimos anos. O assunto envolve Europa. Envolve sonhos e também envolve impacto direto no elenco comandado por Leonardo Jardim. Então já se prepara, porque o que vem a seguir não é apenas mais uma informação, é algo que pode mudar os logos do Cruzeiro em todo o tempo. Agora vamos continuar com a notícia. O torcedor celeste sempre se orgulhou de revelar craques que vieram apenas no futebol brasileiro, mas também em gramados europeus. A lista é extensa e impressiona. Jogadores que começaram com a camisa estrelada e que logo se tornaram símbolos em grandes povos do mundo. E a nova geração da base cruzeirense já começaram a gostar muito dos jogadores. Nomes como Kaique Rica ou Ambra são a prova de que a Toca continua revelando talentos que podem, além de ser protagonistas não só no Cruzeiro, mas também no cenário internacional. O mais curioso é que, enquanto muitos jovens preferem adotar um discurso cauteloso e evitar declarações fortes sobre o futuro, um desses garotos resolveu ser direto e sincero. Ele não se escondeu atrás de frases prontas e deixou bem claro o que pensa sobre o destino dos jogadores que dividem posição com ele no Cruzeiro. Esse tipo de atitude, ao mesmo tempo em que mostra personalidade, também revela confiança e convicção sobre o talento que convive diariamente dentro da Toca da Raposa. E quem não ficou em cima do muro foi Kaique, lateral esquerdo titular do Cruzeiro, que afirmou abertamente que deve deixar o clube em breve para jogar na Europa. Mas não para por aí. O jovem também exaltou o talento do companheiro Calobratis, dizendo acreditar que o garoto de apenas 17 anos também vai brilhar no futebol europeu e até vestir a cabeça da seleção brasileira principal. Foi uma fala forte, carregada de convicção e que, claro, repercutiu bastante entre os torcedores cruzeirenses. Kaique vive um momento de consolidação no time de Leonardo Jardim, sendo peça-chave no esquema tático. Sua evolução ao longo da temporada mostra que não se trata apenas de um jogador promissor, mas sim de uma realidade já estabelecida. Isso tem despertado o interesse de vários clubes europeus, que monitoram cada detalhe de suas atuações. O lateral não fugiu do assunto e reconheceu que o caminho natural para um atleta jovem, talentoso e com evidência no futebol brasileiro é, em algum momento, partir rumo à Europa. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a forma como ele tratou a ascensão de Cauã Prates. Longe de se preocupar com uma possível concorrência, Kaique demonstrou maturidade ao elogiar o companheiro e afirmar que o garoto tem todas as condições de se tornar não apenas titular da lateral do Cruzeiro no futuro, mas também uma referência internacional. Essa postura é rara no futebol, onde muitos atletas se incomodam com rivais diretos na posição. No entanto, Kaique mostrou que enxerga Cauã como uma joia que deve ser lapidada e que certamente alcançará grandes conquistas. Ele foi enfático ao destacar que vê no companheiro de posição características únicas. Para Kaique, Cauã já se apresenta como um jogador diferenciado nos treinos. Alguém que impressiona pelo desempenho e pela dedicação. Segundo o titular da lateral, é apenas questão de tempo até que o garoto tenha mais oportunidades em jogos oficiais e consiga se firmar como uma realidade dentro do elenco estrelado. Esse reconhecimento vindo de alguém que está consolidado no time dá ainda mais peso à declaração. Ao longo da conversa, Kaique também fez questão de lembrar que Cauã já defende as seleções de base do Brasil, o que reforça o potencial do joia. Para ele, essa trajetória internacional precoce será determinante para que o garoto esteja preparado quando a chance de jogar na Europa aparecer. Ele não titubeou em dizer que vê o companheiro vestindo a camisa de grandes clubes do continente, algo que certamente aumenta a expectativa do torcedor sobre o futuro da joia da base. Mas não foi só sobre Cauã que ele falou. Ao comentar seu próprio futuro, Kaique abriu o jogo e deixou claro que entende o processo natural da carreira de um atleta de destaque. Ele reconheceu que deve se transferir para a Europa em breve, justamente por conta do assédio dos clubes que já o acompanham. Ao contrário de muitos que evitam esse tipo de assunto, o lateral tratou o tema com naturalidade, mostrando que tem consciência de que seu talento despertará oportunidades fora do Brasil. Essa sinceridade,
Ao mesmo tempo em que gera orgulho no torcedor por ver a base sendo valorizada, também traz certa apreensão. Afinal, a saída de Kaique deixaria uma lacuna importante na lateral do Cruzeiro. No entanto, o próprio jogador já tratou de tranquilizar a torcida ao destacar a evolução de Cauã Prates, como se estivesse passando o bastão para o próximo da fila. É uma mensagem clara de que o futuro da posição está bem encaminhado, independentemente de sua saída. O torcedor mais atento já sabe que o mercado europeu costuma ser implacável quando se trata de jovens talentos brasileiros. O Cruzeiro, ao mesmo tempo em que se orgulha de formar jogadores de alto nível, também precisa lidar com a pressão de segurar esses atletas pelo maior tempo possível. No caso de Kaique, parece inevitável que, em algum momento próximo, a transferência aconteça. E o fato de o próprio jogador admitir isso só reforça que estamos diante de uma questão de tempo. Outro ponto importante dessa história é o impacto financeiro que uma negociação desse porte pode trazer ao clube. A venda de Kaique para a Europa não seria apenas uma questão esportiva, mas também um reforço gigantesco para os cofres da SAF comandada por Pedro Lourenço. Isso permitiria novos investimentos, contratações e até ampliação do projeto de fortalecimento da base, ponto a de que o garoto está no caminho certo. E isso, para um jovem de 17 anos, é combustível para seguir focado e confiante. A torcida, que sempre tem um carinho especial pelas pratas da casa, já começa a enxergar nele a próxima grande revelação do clube. É importante lembrar que esse processo de renovação faz parte do DNA do Cruzeiro. O clube sempre foi conhecido por lançar jovens talentosos, e mesmo em momentos de dificuldade, nunca deixou de apostar em sua base. Agora, com a gestão mais organizada e estruturada, o caminho fica ainda mais claro para que jogadores como Cauã possam brilharem. Quem sabe, seguir a trajetória de sucesso que Kaique prevê. Dentro do elenco, esse movimento também gera reflexos. Leonardo Jardim terá a missão de equilibrar o presente e o futuro, sabendo que pode perder um titular importante, mas ao mesmo tempo contando com uma joia que pede passagem. Essa transição precisa ser feita com cuidado, mas a boa notícia é que o treinador português tem experiência suficiente para lidar com situações assim, tendo trabalhado em clubes europeus que vivem constantemente essa realidade de formar e vender jogadores. O torcedor do Cruzeiro, portanto, vive um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que vibra ao ver Kaique consolidado e reconhecido no cenário nacional, também se preocupa com a possível saída do jogador. Mas, ao ouvir o próprio lateral garantindo que Cauã Prates tem tudo para brilhar na Europa e na seleção brasileira, a esperança renasce. É como se a certeza de um futuro brilhante fosse passada de uma geração para outra, fortalecendo ainda mais a confiança no projeto do clube. Essa sinceridade de Kaique mostra que o Cruzeiro está em um caminho positivo. O clube revela, valoriza, consolida e, quando chega a hora, negocia. Mas o mais importante é que, ao mesmo tempo, já prepara o próximo da fila, evitando que as perdas se tornem problemas insuperáveis. É um ciclo inteligente, estratégico e que coloca o Cruzeiro novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro em termos de formação de talentos. Agora eu quero saber de você, torcedor cabuloso. Como recebeu essa declaração de Kaique, deixando claro que deve ir para a Europa e ainda apontando que Cauã Prates também vai brilhar no velho continente na seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é essencial nessa resenha. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Cruzeiro, porque o que vem por aí promete ser ainda mais emocionante.